Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos entrar agora na unidade 2, Raízes de Equações, parte 1, Introdução a Raízes de Equações. Bom, raízes de equações são usadas nas mais diversas áreas. O problema, na verdade, se resume a achar a solução de uma equação do tipo f de x igual a zero. Por exemplo, suponha esse cabo de energia elétrica suspenso entre dois pontos, por exemplo, dois postes, que estão distantes a 100 metros. E o cabo desce 10 metros do meio. Então a pergunta é: qual é o comprimento deste cabo? Esse problema ele pode ser modelado como uma catenária. E esta curva pode dar esta equação: lambda cosseno hiperbólico de 50 sobre lambda igual a lambda mais 10. Onde, achando essa solução, a gente vai achar a solução do problema. Veja que essa equação é uma equação complicada, de difícil solução analítica. Por isso, muitas vezes você pode apelar para métodos numéricos. Utilizando então os métodos numéricos que nós vamos aprender ao longo desta unidade, a gente resolve aquela equação, acha o valor de lambda e substitui na fórmula do comprimento de arco, onde você então acha o comprimento da curva do arco, que será de 102 metros 619, que é a solução do problema. Então, o objetivo dessa unidade é estudar métodos numéricos para a resolução de qualquer tipo de equações, incluindo equações não lineares, como, por exemplo, essa da catenária. Então, entendendo bem o problema, para que a gente não decore, que a gente entenda o conceito, como a gente já viu lá na unidade 0, o que você quer resolver é a equação f de x igual a zero, onde, se eu encontrar um número que se tal que o f de que se é igual a zero, ele vai ser uma raiz ou um zero dessa função f de x. Dependendo do f de x, esses valores de que se podem ser reais ou complexos. E os reais são representados pelas abscissas, onde os pontos da curva que interceptam o eixo x. Por exemplo, nesta figura, seria o que se 1 e o que se 2. Então, para a obtenção das raízes, como a gente já vem falando desde o começo do curso, às vezes você consegue achar soluções analíticas ou soluções em formas explícitas que dão as raízes. Mas e muitas vezes é praticamente impossível encontrar as raízes de forma exata. Por isso você usa aproximações para essas raízes, dependendo da precisão definida para o problema. Então a ideia central de achar as raízes de equações é dada por essa figura, que resume bem todo o conceito. Então todos os métodos numéricos vão seguir essa mesma ideia, que se é a raiz que eu quero achar. Então, você parte de uma aproximação inicial que se zero e vai fazendo várias aproximações até chegar ao mais próximo possível de que se. Detalhando melhor, você tem duas fases. A fase 1 é chamada de localização ou isolamento das raízes. Ou seja, você acha um intervalo AB, que nós vamos ver como fazer, que contém a raiz que se. E o chute inicial, que nós também vamos ver como fazer, vai ser dado dentro desse intervalo AB. Já a fase 2 é o refinamento das raízes, que a ideia é melhorar sucessivamente as aproximações encontradas na fase 1. Ou seja, você partindo do que se zero, você vai achando aproximações que se 1, que se 2, etc., até chegar mais próximo possível de que se. E como é que eu sei
que eu estou mais próximo possível de que se, através do erro. Daí a importância do erro, que a gente vai ver mais em detalhes adiante. Bom, então explicando melhor a fase 1, que é de isolamento, o isolamento ele pode ter uma análise teórica e gráfica. Mas o importante é, veja bem essa figura. Eu posso ter mais de uma raiz para uma função. No caso aí, por exemplo, é mostrada a raiz QC1, QC2 e QC3. Então é interessante que eu ache um intervalo isolado para cada raiz, ou seja, para o QC1, A1B1, para o QC2, A2B2 e etc. Por quê? Para que eu não fique confundindo e buscando uma raiz ou outra separadamente. É como se fossem problemas separados. E outra coisa importante é que o sucesso da fase 2, ou seja, do refinamento, depende fortemente do isolamento. Então ele deve ser muito bem feito. Explicando então o isolamento através de uma análise teórica, a gente vai usar o teorema dos sinais. Mas antes de falar do teorema em si, veja bem essa figura. Se eu tenho que si, que é a raiz que está entre A e B, obrigatoriamente o sinal de f de A tem que ser oposto ao sinal de f de B. Por quê? Para que a função corte o eixo x. Não é possível eu ter o mesmo sinal, porque senão o f de x não vai cortar o eixo x. Então o teorema é dado pela essa expressão. Se o f de A vezes o f de B for menor do que zero, então o que se pertence ao intervalo AB, ou seja, é preciso que os sinais de f de A e f de B sejam opostos para que exista uma raiz dentro de AB. Entretanto, como a gente viu naquela primeira figura, você pode ter mais de uma raiz. E é interessante que cada intervalo AB seja dado para aquela raiz específica. Então existe o corolário, que é o seguinte: se a derivada da função f de x mantém o sinal naquele intervalo AB, é porque a raiz é única. E faz sentido, porque para eu mudar de sinal, eu teria que ter um ponto de inflexão na função. O que daria uma outra parte que cortaria o eixo de x em um outro ponto. Então, dá esse teorema. Ou seja, se a derivada de x for positiva para qualquer x pertencente a B, ou for negativa para qualquer x pertencente a B, eu garanto que o QC é único em AB. Então, a condição para que QC seja raiz única no intervalo AB é que o sinal da derivada da função f de x se mantenha constante dentro do intervalo AB. Ela pode variar fora do intervalo AB, porque ela pode ter outras raízes e cortar em outros pontos. Mas dentro de AB, o sinal se mantém constante, positivo ou negativo. Bom, então como é que se aplica então essa análise teórica? Vamos supor esse exemplo, f de x igual a x3 menos 9x mais 3. Esse vai ser o nosso benchmark, ou seja, vai ser o nosso exemplo que a gente vai usar em toda essa unidade, para todos os métodos, para poder comparar, inclusive, o funcionamento de cada método, se ele é mais rápido, se ele é mais devagar, onde ele é melhor, etc. Para a gente não ficar comparando coisas diferentes. Então, nesse caso, como é uma função de terceiro grau, eu sei que tem 3 raízes. Mas, se fosse outro tipo de equação, de função, como aquela da catenária, eu não necessariamente saberia quantas raízes tem. Então, não é obrigatório isso. Então, o primeiro passo é você construir uma tabela onde você parte do zero e acha o sinal dessa função para o ponto zero. Bom, como não existe uma forma fechada, analítica, para resolver esse problema,
O próximo passo é você trabalhar em cima da tabela usando o teorema dos sinais. Por exemplo, você pode pegar um número muito grande negativo e achar o sinal dele nessa função. Por exemplo, se o número é muito grande, o x3 vai dominar, e aí vai dar um número negativo. E o número grande positivo, e achar o sinal dele também. No caso aqui não usou o número grande, usou só 5, mas você poderia usar um número maior. Para quê? Para que você comece a ver se existe raiz entre esses intervalos, ou seja, você já vai saber que entre esse número grande negativo e o zero existe uma raiz, porque o sinal é negativo no número grande negativo e positivo entre o zero. Já no lado positivo, entre 0 e 5, eu não posso dizer se tem raiz ou não, porque os dois são positivos. Mas isso não quer dizer necessariamente que não tem raiz, porque o espaçamento ainda é muito grande. Com essa análise inicial, eu vou refinando a minha busca para achar intervalos onde existem as raízes. Se eu quiser só uma raiz, eu vou logo para o lado negativo, que eu já sei que existe uma raiz. Agora, suponha que eu queira todas as raízes, já que o polinômio é cúbico. Né? Então eu vou andando tanto para a direita como para a esquerda de um espaçamento que eu defino. Eu sugiro usar o espaçamento de 1 em 1, porque aí você vai andando e calculando o valor da função, o sinal da função. Por exemplo, o menos 1 jogando na função dá valor positivo. Então eu não tenho raiz entre 0 e menos 1. Mas se eu andar para a direita, o 1 dá um sinal negativo. Então eu já sei que vai ter uma raiz entre 0 e 1, porque o sinal mudou. Então, se eu quisesse só uma raiz, eu já saberia que entre 0 e 1 eu tenho uma raiz, porque o sinal está variando. Caso eu queira mais raízes, eu vou andando de 1 em 1 para a direita e para a esquerda, até achar intervalos onde o sinal muda. Note que eu posso também variar esse espaçamento, ou seja, veja que na esquerda eu comecei de menos 1, mas depois já pulei para menos 3, para menos 5. Não existe uma regra fixa. E eu posso diminuir também, porque lembrem-se que quanto melhor o isolamento, melhor será o refinamento. Então, esse processo eu vou fazendo até achar os intervalos, ou seja, das raízes que eu quero. No caso, eu acharia 3 intervalos. O primeiro de menos 5 a menos 3, o outro de 0 a 1 e o outro de 2 a 3. Poderia ser, por exemplo, menor do que 2 de 3, ou seja, 2,5 a 3? Poderia, caso eu haja essa mudança de sinal, ou seja, não há uma resposta, uma solução única. Por isso tem que ser feito o isolamento com cuidado, com bom senso, com análise, para eu achar esses intervalos. E se o f de A vezes f de B for maior que zero, né? Que é contrário ao que o teorema de sinais diz? Bom, eu não posso afirmar nada nesse caso, porque eu posso ter várias situações. Por exemplo, nessa primeira situação, não existe raiz. Por quê? Porque claramente f de A vezes f de B é maior do que zero, ou seja, no caso os dois são positivos, e a curva não intercepta o eixo x. Nesse segundo caso, o f de A vezes f de B é maior do que zero. Por quê? Porque tanto o f de A como o f de B são negativos, então o produto dá positivo. E eu tenho mais de uma raiz, ou seja, eu tenho duas raízes, o QC1 e o QC2. E nesse terceiro caso, eu tenho que o f de A vezes f de B também é maior do que zero, porque os dois são positivos, mas eu só tenho uma raiz, porque a função ela tangencia o eixo de x. Então, nesse caso, eu só tenho uma raiz. Ou seja, esses casos a gente chama de casos patológicos. Esse termo eu vou usar ao longo da unidade. Que são casos atípicos. Não é o comum, mas que você tem que saber ou tentar tratar. Então, o ideal é realmente usar o teorema dos sinais, ou seja, que f de A vezes B é menor do que zero,
Porque se for maior do que zero, eu posso ter ou não raízes. Bom, a outra maneira de fazer isolamento é através da análise gráfica, que existem duas maneiras. A primeira é esboçar o gráfico de f de x. E aí ir no gráfico e achar os intervalos. Bom, esse método ele é mais preciso. Ou seja, ele não usa interseção, que é o que nós vamos usar no outro método que eu explicarei daqui a pouco. Mas ele pode ser um pouco mais difícil, porque se a função for complexa, você vai ter dificuldades de esboçar o gráfico de f de x. A outra maneira é exatamente para transformar essas funções em funções mais simples, para ser mais fácil achar os gráficos. Então, você parte da ideia de que se o f de x é igual a zero, eu posso quebrar essa expressão f de x igual a zero em duas expressões, h de x e g de x, que nós vamos mostrar daqui a pouco no exemplo, e aí achar a interseção entre essas duas funções, e nessas interseções a gente vai achar os intervalos. A vantagem é que eu tenho funções mais simples para achar os gráficos. Exemplificando no nosso benchmark, né, no nosso exemplo padrão, x3 menos 9x mais 3, o primeiro método é esboçar o gráfico, da maneira que a gente aprende lá em geometria analítica, etc. Você pode calcular as derivadas, que são os pontos de inflexão, você pode calcular pontos, amostragem de pontos, então você vai montando o gráfico. E aí, com esse gráfico, você acha os intervalos, ou seja, você vai no gráfico e vê que o primeiro intervalo é entre menos 4 e menos 3, o segundo entre 0 e 1, e o terceiro entre 2 e 3. Note que, por exemplo, o I1, que é menos 4 menos 3, já é diferente da analítica, que era menos 5 menos 3. Está errado? Não. Aqui está simplesmente mais curto, o que é até melhor. Uma outra maneira é você usar um programa, um software para esboçar esse gráfico. Mas nem sempre você vai ter esse software disponível. Então é importante que você saiba fazer isso também por si só. A outra maneira, como eu expliquei, é você quebrar o f de x igual a zero em duas funções mais simples e achar a interseção entre elas. Por exemplo, se eu tenho x3 menos 9x mais 3 igual a zero, eu posso passar o 9x mais, o menos 9x mais 3 para o outro lado, e fica x3 igual a 9x menos 3. Então eu tenho uma função g de x igual a x3 e uma função h de x igual a 9x menos 3. Note que são funções muito mais simples. A função x ao cubo o gráfico é muito simples e o h de x é uma reta. E aí os intervalos vão ser dados nas interseções entre essas duas funções. E aí eu chego nos mesmos três intervalos que eu usei naquele outro método. Terminada então a fase 1 do isolamento, a gente parte para a fase 2 do refinamento, que, como já expliquei no começo, é uma sequência de instruções, passo a passo, até que eu possa chegar o mais próximo possível da raiz. Ou seja, eu tenho um QC 0, que é um chute inicial, aí eu vou achando novas iterações, QC 1, etc., até chegar o mais próximo possível do QC. E isso eu devo fazer, caso eu queira todas as raízes, para cada intervalo AB que eu achei lá no isolamento. Então, o refinamento, ele segue mais ou menos esse fluxograma. Eu tenho os dados iniciais, faço cálculos iniciais, por exemplo, calcular o QC zero, né, o palpite inicial, e vou fazendo um laço, um fluxo, calculando sempre uma nova iteração e vendo se ela está próxima da raiz. Se ela estiver, eu paro. Se ela não estiver, eu incremento o meu K, calculo um novo QC, uma nova aproximação e vou até eu convergir. Então, para isso, é importante eu saber o seguinte: qual é o critério de parada? Quando é que eu paro?
Bom, o primeiro critério, como eu falei, é baseado no erro. Ou seja, se a diferença entre o x barra ou que se barra menos a raiz que se for menor do que um epsilon, que é uma aproximação, é uma precisão dada do problema, eu paro. Porque indica que ele está próximo da raiz. Ora, mas se eu não conheço a raiz, o que se, como é que eu vou fazer esse cálculo desse erro? Então a ideia é o seguinte: ao invés de eu trabalhar com a expressão x barra menos que si, né, do erro entre a aproximação que se barra e o valor real que si, eu trabalho com o intervalo AB. Então, se esse intervalo AB for diminuindo e eu chegar num ponto onde B menos A é menor do que esse epsilon, que é a minha precisão, eu garanto que qualquer valor que eu pegar dentro de AB, a distância desse valor aproximado para o que se também vai ser menor do que epsilon. Porque o AB é menor do que epsilon. Ou seja, se B menos A em módulo é menor do que epsilon, ou seja, se o erro entre B e A é menor do que epsilon, e se eu tenho o meu que se pertencente ao intervalo AB, que eu vi lá do isolamento, então qualquer x que eu pegar no intervalo AB, eu garanto que a diferença desse x por que se, que eu não conheço, vai ser menor do que epsilon. Por quê? Porque o intervalo AB é menor do que epsilon. Então, esse x que eu vou pegar, qualquer um, pode ser usado como o meu x barra, como a minha aproximação. Ou seja, eu posso parar. Um outro critério de parada é que o módulo de fx barra, ou que se barra, da minha aproximação corrente, for menor do que o epsilon, essa precisão. Por quê? Ora, o que nós queremos é que o f de x seja igual a zero. Então, se o f de x barra for menor do que epsilon, é porque esse valor é um valor muito pequeno, ou próximo de zero, considerando que a minha precisão, o epsilon, vai ser pequena. Então, eu também poderia parar e usar o x barra como essa minha aproximação final, usando esse critério de parada. É importante lembrar, né, baseado naquele fluxo que a gente já viu, que esse critério de parada é testado a cada passo, ou seja, a cada que se que eu calculo, eu comparo com o critério de parada e vejo se eu posso parar ou não e vou para o próximo passo, Uma outra coisa importante é que eu não sou obrigado a ter os dois critérios satisfeitos ao mesmo tempo. Na verdade, isso pode ser muito restritivo. A menos que o problema seja muito importante, muito sensível, que aí eu force realmente os dois critérios. Porque para você ter a simultaneidade dos dois critérios, às vezes é difícil. Veja bem esse primeiro exemplo. Nesse caso, está exagerado, né, só para efeito didático, o critério x barra menos que si não é satisfeito, porque esse valor ele é muito maior do que o meu epsilon. Já o critério fx barra menor do que epsilon é satisfeito. Então, se eu fosse usar os dois critérios como parada, eu não pararia. Se eu fosse usar um dos dois, eu pararia. Nesse segundo caso, é o contrário. O critério x barra menos que si é menor do que o epsilon, ou seja, é satisfeito. Mas o critério f de x barra com relação a epsilon não é satisfeito, porque o f de x barra é maior do que epsilon. Então, se eu fosse usar os dois critérios, eu também não pararia. E esse último caso é um exemplo onde os dois critérios são satisfeitos, que seria a situação ideal, e aí nesse caso eu pararia certamente. Mas repetindo, nem sempre é fácil que os dois critérios sejam satisfeitos simultaneamente e nem sempre é necessário. Depende do problema. Então a resposta, como a maior parte das coisas que nós vamos ver nesse curso, é depende. Depende do problema, depende da situação. Então você tem que usar a sua análise, o seu senso crítico, o seu bom senso para decidir que critério usar
no seu problema. Um outro critério possível é usar o teste do erro relativo ao invés do erro absoluto. Mas aqui, contrário ao que a gente falou lá na unidade de erros, onde o erro relativo é mais sensível, não é muito usado, porque aqui eu preciso de um limitante L, que é aproximadamente igual ao f de x barra, para calcular esse erro relativo. E às vezes é difícil estimar esse limitante. Então, em geral, se usa mesmo o critério do erro absoluto. Mas o erro relativo é uma possibilidade. E, finalmente, você pode usar como critério de parada o número máximo de iterações, ou seja, você define um número para que o programa não fique rodando indefinidamente ou você não fique fazendo cálculos para sempre. Porque pode ter um problema de convergência, pode ter algum erro ou algum problema. Então, o ideal é que você defina esse número e pare caso esse número seja atingido. Bom, com isso a gente fecha essa parte inicial do conceito geral sobre raízes de equações. E nas próximas partes nós vamos estudar métodos numéricos, com as vantagens e desvantagens de cada um, para que você possa decidir em que situações usar que método.